Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não, né? Mas tudo bem. Estou sem voz, mas estou aqui para passar informações do mercado da bola e do dia no futebol brasileiro. Olha só, Marcos Braz rebate Dorival Júnior, Roger Machado é anunciado no Juventude, o Santos confirma e registra Fábio Carille e a seleção brasileira procura um executivo e já tem nomes na pauta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscreva-se no canal, por favor, dá aquela moral. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Eu vou falar mais baixo, mais próximo do microfone, para que o conteúdo seja passado. E talvez o vídeo fique um pouco mais curto, porque eu vou tentar ser objetivo aqui, beleza? Cara, os dirigentes do Flamengo são impressionantes. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que apresentaram o De La Cruz, e o Flamengo tem tudo para conquistar muita coisa nessa temporada, tenho muita confiança no trabalho do Tite e do elenco que está sendo montado. Inclusive, já dou mais uma informação aí, né? Com a rescisão do goleiro Santos, que vai jogar no Fortaleza, mas os caras estão fazendo saídas e chegadas bem interessantes. Tem a renovação do Gabigol, que, segundo o Marcos Braz, isso ainda não foi resolvido, mas que será. E ontem mesmo o Flamengo fez uma ode ao Gabigol, postando 5 anos de clube, com números impressionantes. A tendência é que ele permaneça lá até o final do ano. Agora, se vai renovar ou não, a gente não sabe. Um jogador que ainda tem mercado, né? E foi muito assediado pelo Corinthians nessa janela. O Marcos Braz e o Bruno Spindel concederam entrevistas e, espontaneamente, resolveram rebater uma declaração do Dorival Júnior que eles não quiseram... não digo contratar ou renovar ou continuar com ele, mesmo depois do cara ter sido campeão de Copa do Brasil e Libertadores para a temporada 2023. E eles rebatem o Dorival Júnior sobre uma questão de férias entre 2022 e 2023, por conta da disputa do Mundial, no sentido de que nunca foi tratado com o Dorival, segundo eles, que o elenco tinha que retornar no dia 19 de dezembro. E sim no dia 26, como eles acabaram retornando, que o Dorival e a sua comissão queria 3 de janeiro. Gente, o que isso interessa agora? A gente está falando de uma semana de divergência. E aí o Spindel está falando, é bom deixar claro, porque ele resolveu falar só depois, e não sei o quê. E aí o Braz, de uma forma meio, cara, agressiva, é mentira dele. Braz, é mentira dele. Cara, que coisa inacreditável. Eles não quiseram ficar com o Dorival. O Dorival falou sobre uma questão que, tudo bem, pode ter tido uma divergência na época, porque teve a pausa para a Copa do Mundo, e aí os jogadores poderiam se apresentar no início de janeiro, mas já seria em cima do Mundial, e aí, segundo os dirigentes, não voltaram dia 26, mas o Dorival nunca quis dia 18, dia 19. O que isso muda, gente? O que me chama a atenção é os caras ainda estarem falando do Dorival Júnior. Quando eles não decidiram continuar com o cara e ficaram cozinhando o cara, porque não comunicaram ele, enquanto contratavam o Vitor Pereira, aí tudo bem? E aí eles contratam o Vitor Pereira, depois o Sampaoli, enquanto que quem ganhou a Copa do Brasil sobre o Flamengo foi o Dorival. E agora eles querem discutir tempo de reapresentação. Meu Deus, olha, cara, me incomoda muito, porque o Flamengo é gigante, o Flamengo tem muitos títulos nos últimos anos, mas a gente viu no ano passado o que pode acontecer com uma diretoria incompetente e soberba, como é o caso dessa direção. Enfim, o Juventude, que perdeu o Thiago Carpini para o São Paulo, que perdeu o Dorival Júnior para a seleção, tem alguns memes muito interessantes, né? O Ancelotti conseguiu prejudicar o Juventude, olha que coisa, porque ele não veio. Aí, a CBF chamou o Dorival e o São Paulo chamou o Carpini. Pois bem, o Juventude precisava de um técnico e anuncia Roger Machado. Cara, que estava desempregado, olha, há algum tempo, hein? Eu acho que mais de um ano. Ele não trabalhou em 2023 e eu converso muito com o Roger. Ele é um cara que gosta de pegar trabalhos do início e que realmente estava fora do mercado. O Juventude, embora seja equipes... digamos assim, seja uma equipe, de um orçamento inferior ou de uma realidade diferente da que o Roger já trabalhou, como o Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras,
o próprio Bahia, que hoje está numa outra realidade também, ele foi para a Série A por conta do trabalho do Carpini. Vai disputar a elite do futebol. Está com investimento, contratou bem. E o Juventude foi o primeiro trabalho do Roger como técnico profissional. Ele era auxiliar técnico no Grêmio, e aí quis ser técnico e começou comandando o Juventude. Depois ele comanda o Novo Hamburgo, e depois ele assume como técnico do Grêmio mesmo. E aí faz carreira, aí, né? Monta um time maravilhoso em 2015, base daquele time campeão em 2016 da Copa do Brasil. E aí depois ele vai para o Palmeiras, enfim. O Roger eu acho um excelente técnico. É fato que falta a ele um pouco mais de um título expressivo, de uma consolidação, de uma sequência maior. Mas, assim, os trabalhos que ele realizou em Palmeiras e Atlético Mineiro, ele acabou caindo não por uma questão técnica, não pelos números. Foi, sei lá, porque o Roger é um cara mais low profile nas entrevistas. É um cara que, às vezes, a torcida pede que ele se indigne de uma certa forma à beira do campo, ou que ele tenha um pouco mais de... enfim, ele não faz auto-marketing, é um cara de fala mansa. E, ao mesmo tempo, você pega o Palmeiras, que ele comandou em 2018, terminou a fase de grupos com a melhor equipe. O Atlético Mineiro, da mesma forma. E ele foi campeão mineiro, inclusive, no Atlético. Mas depois, sei lá, os caras acham que não tem grife. Aí, tanto que o Palmeiras contrata o Filipão depois. E o Filipão é campeão brasileiro, mas acaba caindo na Libertadores na semifinal. Para o Boca, que o Roger venceu quando estava na fase de grupos. Ele tem bons trabalhos. O que falta a ele é sequência. Eu estou muito esperançoso e torcendo para que, mais do que o Juventude faça uma boa campanha, se mantenha na Série A, que acho que esse é a expectativa esse ano, mas que o Roger volte ao cenário nacional como um técnico mais do que promissor, mas, assim, de uma possibilidade real de um dos grandes técnicos que a gente tem. É a minha esperança. O Santos registrou Fábio Carille no bid da CBF. Ele está apto para comandar o time na estreia do Campeonato Paulista. E por uma decisão meio doida, assim. Porque o Marcelo Teixeira enviou um emissário ao Japão e depois outros membros do jurídico do Santos conseguiram, conversando com o Vevari Nagasaki, descobrir que o contrato dele encerrava dia 1º de janeiro, ou 31 de dezembro. O fato é que, a partir do dia 1º de janeiro, o Santos entendeu juridicamente que o Carille estava livre no mercado e que não havia a necessidade de um pagamento de multa. Por isso, registrou e conseguiu, né, de certa forma, com informações desse contrato, registrar o Fábio Carille na CBF. Agora, se o Vevari Nagasaki vai se contentar com isso, vai cobrar o Santos e outras esferas, a gente não sabe. O Santos, segundo o presidente Marcelo Teixeira, está calcado por conta do seu jurídico para poder registrar o treinador. Os japoneses, né, tem uma informação do Matheus Braga, que acompanha o futebol japonês há muito tempo, e ele fala que os contratos eles são renovados quase que automaticamente, anualmente, entre treinadores e jogadores. E aí, muito deve ter acontecido em relação à palavra do Fábio Carille. Os japoneses, pelo menos é o que tem sido assunto no Japão, os japoneses contavam com o Fábio Carille, porque, segundo eles, o Fábio Carille tinha dado a palavra de que permanecia em 2024. O Vevari tinha renovado por mais um ano com o Fábio Carille. Só que, aparentemente, segundo o que o Santos tem, isso não está registrado em contrato. Nesse período, antes da renovação, o Carille provavelmente veio ao Brasil e acertou com o Santos. Isso, segundo o pessoal lá do Japão, tem, de certa forma, manchado a imagem dos técnicos brasileiros com os clubes japoneses. Isso pode gerar um impacto muito negativo daqui para frente, porque se trata de um mercado muito interessante, né? Ainda dos poucos que os técnicos brasileiros têm no exterior. Então, fica essa questão. Será que o Fábio Carille, o seu staff, agiram corretamente com o Vevari Nagasaki e tinham realmente base jurídica para entender que eles podiam seguir em frente com outro clube? Ou eles deram a palavra, os japoneses contaram com isso e ficaram com o pincel na mão, já que o Carille acertou com o Santos? Vamos ver o desenrolar dessa história, se os japoneses vão à FIFA, vão procurar outras esferas para cobrar essa multa de mais de 7 milhões de reais. Vamos falar de seleção brasileira, porque a seleção está em busca de alguns executivos. E aí surge no radar
o nome do Rodrigo Caetano, que está no Atlético Mineiro, e do Mauro Silva, Federação Paulista de Futebol. Excelentes nomes, tá? Eu tenho informação de que Alexandre Matos já recebeu alguns contatos também no Vasco da Gama. O Matos tem, eu não sei do Rodrigo Caetano, mas o Matos tem uma cláusula que seleção brasileira não há multa. Então, e se trata de uma outra situação. O Matos recebeu contatos do Corinthians, por exemplo, nos últimos dias, mas ele recém começou o trabalho no Vasco. A questão é, seleção brasileira, a gente sabe o quanto pesa. Então, Rodrigo Caetano, Mauro Silva e Alexandre Matos estão sendo cotados, especulados, para finalmente, né, a seleção ter um diretor executivo, um coordenador de seleções, um cara que possa fazer essa frente diretiva, negociar amistosos, liberação de jogador, ter um renome internacional. Né? Então, assim, a gente precisa desse cara. E, pô, os 3 nomes, na minha opinião, fantásticos. Né? O Matos é um cara que fala inglês, estudou lá fora. O Rodrigo Caetano, aqui no Brasil, por exemplo, tem um nome espetacular, o Mauro Silva. Então, na Espanha, ele chega lá e em La Coruña, os caras têm tapete vermelho para ele. Enfim, Supercopa do Brasil definida no Mineirão. Sim, no Mineirão, dia 4 de fevereiro, um domingo, São Paulo e Palmeiras farão a decisão da Supercopa do Brasil. Campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E o anúncio foi feito de uma forma até curiosa, né, com um cafezinho, um pingado, né, com um pão de queijo, servindo numa caneca vermelha e na outra verde. E a galera estava meio maluca, porque serviram mais café na caneca vermelha do que na verde. Gente, engraçado, né? O futebol brasileiro é impressionante, mas a Supercopa está definido. Acho que é isso, gente. Passamos o dia. O Bruno Rodrigues foi apresentado no Palmeiras. O Gustavo Scarpa falou depois da primeira semana de trabalho no Atlético Mineiro. O De La Cruz foi apresentado no Flamengo, entre outras situações que estão rondando o mercado da bola e que, com maiores novidades, eu trago aqui para vocês. Beleza? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.